Olá a todos, bem-vindos ao Infoimagens em Pauta, informativo 572 do STJ. Um informativo relativamente curto, com 21 julgados, porém cheio de matérias diferentes e variadas. Estou eu aqui na companhia do professor Felipe Cadete, que não estará comentando nada nessa primeira rodada, né, professor Cadete? Positivo. Tudo bem, né? Professor Flávio, que participará dessa rodada com um recurso repetitivo. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos, alunos e mais. Eu trago um recurso repetitivo da primeira sessão sobre a aplicação do Estatuto do Idoso por analogia quando do cálculo do benefício assistencial. Correto. E o professor Paulo aí, o nosso master em penal e processo penal, o que nós temos nessa primeira rodada? Salve aí, pessoal. Nós vamos falar sobre aquela velha história do momento consumativo de roubo e furto. Finalmente o STJ julgou o repetitivo. Falar igual ao outro, né? Isso aí, desde que eu assisti o desenho do He-Man, estava em discussão. Antes tarde que nunca. Exatamente. Pois aí, eu trago aqui uma súmula, né? Uma súmula de direito administrativo relativa à deficiência auditiva e posteriormente comentarei. Mas vamos lá, professor Flávio, essa questão do benefício de prestação continuada, sempre dando muita confusão, aplicação de analogia, nesse caso, me pareceu que o STJ decidiu com acerto, não é isso? Decidiu com acerto e decidiu como a maioria dos juízes federais no país já vem fazendo há algum tempo. O caso concreto dizia respeito a um deficiente que pedia um benefício assistencial, mas no grupo havia um outro sujeito que já recebia benefício assistencial. Então, há uma controvérsia sobre aquele cálculo do quarto per capita do salário mínimo. Para resumir para o aluno mais, nós temos a assistência social, que é a espécie do gênero seguridade social, ao lado da saúde e da previdência. Então, a Constituição, lá no artigo 203, fala que deficientes e idosos farão jus a um benefício assistencial no valor de um salário mínimo. Então, veio a Lei Orgânica da Assistência Social e regulamentou esse dispositivo, dizendo que o requisito econômico é aquele pertinente a um quarto per capita do salário mínimo. Pega-se a renda total do grupo, divide pelo número de membros, se der até um quarto per capita do salário mínimo, aquele deficiente ou idoso tem direito ao benefício assistencial, ou benefício de prestação continuada, ou amparo social. Veio depois o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, e disse que o idoso que recebe o benefício assistencial, evidentemente, no valor de um salário mínimo, não será levado em conta nesse cálculo do requisito econômico. E aí surgiram demandas querendo aplicar esse dispositivo por analogia, tanto ao idoso que recebe um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, como ao deficiente físico-mental, deficiente de acordo com o conceito legal em vigor. E os juízes aplicavam sim a analogia para excluir desse cálculo tanto o idoso que recebe um benefício assistencial, como o idoso que recebe um benefício previdenciário no valor mínimo, como o deficiente que também recebe benefício assistencial. O STJ chancelou esse procedimento da analogia. Ele admite, então, a aplicação do Estatuto do Idoso por analogia, fundando-se no raciocínio de que todas essas pessoas se submetem a uma situação de vulnerabilidade social e, portanto, elas não podem compor o cálculo de um benefício que serve para proteger um outro sujeito que também está numa situação de vulnerabilidade. Então, quando houver idoso ou deficiente recebendo valor previdenciário ou assistencial no salário mínimo, essas pessoas não entram no cômputo e o benefício que elas recebem não entram no cômputo desse cálculo do requisito econômico da Lei Orgânica da Assistência Social. De todo modo, o STF havia declarado a inconstitucionalidade desse dispositivo sem pronunciar a redução de texto. O problema desse julgamento do STF é que, primeiro, eles não fixaram outro critério para a aferição desse requisito econômico, da miserabilidade do grupo social. Segundo, eles não deram um prazo para o Congresso Nacional estipular um novo critério, como em outros julgamentos eles já vinham fazendo. O fato é que terminou até gerando mais confusão, porque o critério está posto na lei, o Supremo julgou inconstitucional esse critério do 1/4 per capita, da Lei Orgânica da Assistência Social,
E os juízes federais começam, então, a utilizar critérios subjetivos para apreciar, para aferir se aquele grupo pode ou não ser considerado miserável dentro de um limite legal. O professor Felipe me lembrou que entrou em vigor o Estatuto do Deficiente, que repete esse critério do quarto per capita do salário mínimo, mas diz que não se trata de um critério absoluto. O juiz, então, no caso concreto, pode aferir a miserabilidade tendo em vista outros fatores fáticos, outros elementos fáticos encontrados no processo, no caso concreto. O que, no final das contas, caminha vai ao encontro desse precedente do STJ, que admite a analogia, que flexibiliza a concessão, e vai ao encontro também do que o STF já vinha entendendo, que diz que o critério do quarto per capita por si só não é suficiente. Enfim, o juiz pode fazer uma interpretação mais ampla no caso concreto e conceder o benefício. Algum complemento, professor Gabriel, professor Felipe, Paulo? Eu só queria fazer a observação, professor Flávio. O Supremo, na verdade, ele declarou a inconstitucionalidade, mas sem pronúncia de nulidade. Não foi nem redução de texto. A técnica que ele usou foi essa. A regra é ruim, mas na falta de outra regra, fiquemos com essa regra ruim, né? Ela é subincluente, porque ela só trata do idoso e não trata dos deficientes e dos segurados da Previdência que recebem benefício de valor mínimo. E a única observação que eu gostaria de fazer é que, na prática previdenciária, como todos os julgados do Supremo e do STJ não tinham efeitos vinculantes, o INSS ele continuava vinculado à literalidade da lei. E como muito bem colocado, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência incluía um parágrafo 11 no artigo 20 da Lei do LOAS, de agora em diante, o próprio INSS, a administração pública, vai poder flexibilizar esse critério de um quarto, que era o que a jurisprudência já fazia, né? Pende de regulamentação, mas com certeza diminuirá o número de lides, né, que nós, juízes federais, enfrentamos. Eu não estou tão certo quanto a diminuição do número de lead, não, mas as demais observações eu estou de acordo. Diminuição de lead sempre é um problema. Aparece toda hora uma novidade e a criatividade. Só para fazer uma observação aqui, esse negócio de aposentadoria híbrida aí, eu estou chocado com a quantidade de problema que surge dia a dia. Sinceramente, fico bastante, como é que se diz, perplexo com essa criatividade toda. Professor Paulo, e esse negócio aí do momento consumativo aí, furto e roubo? Pois é, então, de início, é bom que a gente reforce para o candidato, para o concurseiro, qual que é a importância de estudar repetitivo. Principalmente em matéria criminal, diferentemente de algumas outras matérias de processo civil e tributário, quando o STJ julga um repetitivo, já é um tema bem batido, que já está até pacífico na jurisprudência. Mas vocês imaginam o seguinte, se cair numa prova subjetiva para dissertar sobre repetitivos e matéria criminal. Então são algumas questões assim que o examinador ele pode perguntar para você se essa matéria foi definida em repetitivo, se não foi definida em repetitivo. Então assim, não é importante só saber a jurisprudência hoje do STJ e do Supremo, mas também saber se aquela matéria ela foi analisada em repetitivo. Então o aluno não pode desprezar essas matérias, ainda que à primeira vista pareçam ser um pouco já batidas na jurisprudência. Bom, então nesse julgado aqui, a terceira sessão, né, que ela é responsável pelo julgado repetitivo, ela reafirmou aquilo que a jurisprudência do Supremo e do STJ disse, que no crime de roubo a consumação ocorre com a simples inversão da posse, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Então, gente, ainda que, ou seja, saiu da mão da vítima para a mão do assaltante. Por breve tempo, é roubo consumado. Ele chegou a empregar violência ou grave ameaça? Ele foi perseguido e preso em seguida? Não interessa, o roubo é consumado, não é tentado. Então basta uma mera inversão da posse. O que é inversão da posse? Sair da mão da vítima e passar para as mãos do criminoso. Então não precisa ter posse mansa pacífica, tá? Não importa se ele foi perseguido e preso em seguida, não precisa sair da esfera de disponibilidade, ou seja, dos olhos da vítima. Então todos esses fatos é considerado crime consumado. O que eu sugiro para vocês da leitura desse julgado é que esse julgado ele traça os quatro momentos consumativos do crime de roubo. Então ele faz aí uma incursão histórica
que é importante, né, que ele fala que antes tinham 4 teorias, que uma era só tocar a coisa, que é a contrectácio, outra era remover a coisa, que é a amócio, que é hoje a adotada, tinha outra que era levar a coisa e tirando da esfera patrimonial do proprietário, que era ablácio, e por último tinha uma outra teoria que exigia que se colocasse em local seguro, que era ilácio. E o voto foi bastante pertinente quando falou o seguinte, que essas 4 teorias elas foram idealizadas quando o direito ainda não percebia a questão da tentativa. Então por isso que, olha, só o fato de tocar a coisa é roubo também, ou é furto também. Por quê? Porque eles ainda não tinham a noção de tentativa. Com a noção de tentativa, essas teorias mais radicais, elas perderam o espaço no direito. Então ficou entre amócio, que era remover, e ablácio, que era remover e levar para um local tranquilo, ou seja, ter aquela posse, né, sair da esfera de disponibilidade do proprietário. Bom, e o julgado ele faz menção ao Supremo, que já tem uma posição pacificada, gente. Então, agora, um repetitivo julgado em 2015, ele faz menção falando o seguinte, olha, esse tema já foi julgado pelo Supremo, ele já pacificou. Vocês sabem quando que o Supremo pacificou essa teoria que adota a teoria da moça? Desde 1987. Tá? No julgado do RE 102.490, São Paulo. Então, era uma questão que já poderia ter sido definida há muito tempo, não tem mais sentido a gente discutir se é tentativa, se é consumado e tal, mas, enfim, o voto é muito bom, porque ele faz todo esse apanhado histórico, explica aí o que aconteceu com a nossa jurisprudência. Então, realmente, são dos poucos que eu recomendo que o aluno leia não só a conclusão, mas nesse aqui, mais importante que a conclusão, é ler a fundamentação. E eu já aproveito o gancho para falar do acórdão seguinte, que é basicamente o mesmo tema. Por quê? Porque aí foi julgado o momento consumativo do crime de furto, que aplicam-se as mesmas considerações que eu fiz em relação ao roubo. Ou seja, basta a posse da coisa furtada, ou seja, da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo. Então, se tiver perseguição e houver prisão em flagrante, o crime é consumado, não precisa ter posse pacífica e tranquila, não precisa sair da esfera de disponibilidade, da visão da vítima para ser considerado crime consumado, tá ok? Então, é a adoção da teoria da Amócio, e mais uma vez o STJ, ele remete ao julgamento do plenário do Supremo no RE 102.490, que é esse que eu falei para vocês, que é de 1987, ele circulou no Diário da Justiça em 91, mas na verdade é um julgado de 87, tá ok, gente? Então são 2 temas aí de furto e de roubo julgados em repetitivo. Paulo, esse RE do Supremo é aquele relatado pelo ministro Moreira Alves, não é esse? Flávio, eu não sei se ele foi relatado pelo Moreira Alves, aí eu não tenho certeza, mas... Ou pelo menos o ministro Moreira Alves tem um voto clássico exatamente nesse sentido. Exatamente, foi justamente da composição ao qual ele fazia parte, né? Então Porque embora julgando o tema de direito penal, ele era civilista, então ele aplicou a teoria do direito civil para resolver esse problema penal. Exatamente, foi muito bem colocado, Flávio. Tem essa consideração realmente do ministro Moreira, mas que eu não sei agora dizer se foi ele o voto vista ou se o que aconteceu. Correto. Eu não tenho Alguém quer fazer alguma observação? Para mim está perfeito. Tudo bem posto. Eu trago aqui uma súmula que tem a seguinte redação. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. A questão é saber, o portador de surdez unilateral, por que o problema? A questão toda é o seguinte, um decreto de 1999, cujo número é 3.298, ao regulamentar uma lei que estabelecesse a política nacional das pessoas com portadores de deficiência, colocava o portador de surdez unilateral na condição de deficiente. Com base nisso, os editais de concurso público os admitiam nessa condição. Posteriormente, em 2004, um novo decreto alterou a redação do decreto anterior
esse novo decreto é o 5.296 de 2004, e estabeleceu que apenas o portador de surdez bilateral seria considerado deficiente. Pois bem, instaurou-se, desde então, uma discussão. Esse próprio decreto, ele traz uma série de definições, e tem uma definição ampla de pessoa deficiente, que, em princípio, poderia dar guarida ao entendimento de que, embora a surdez unilateral não estivesse no dispositivo específico do que se considera portador de deficiência auditiva, como a surdez unilateral causa limitação, poderia ensejar uma interpretação diversa. Isso, aliado a questões como isonomia, como todos esses argumentos em prol de políticas afirmativas, e até convenções internacionais, várias demandas foram levadas ao Poder Judiciário falando o seguinte: olha, o decreto, ele excluiu explicitamente o portador de surdez unilateral da condição de deficiente, mas uma interpretação sistêmica, inclusive constitucional, e de tratados relativos às pessoas portadoras de deficiência, dão guarida ao entendimento de que o portador de surdez unilateral ele tem restrições maiores do que uma pessoa, entre aspas, comum, sem qualquer deficiência, de tal maneira que ele faz jus, entre aspas, aos bônus relativos ao concurso público naquela lista dos portadores de necessidade especial. A matéria foi levada ao STJ, que há algum tempo já decide no seguinte sentido: olha, a norma, o decreto veio para regulamentar a norma. Esse decreto ele tem disposição específica e bem técnica. E, de fato, é técnico, porque traz lá até questões de decibéis, quantos decibéis de surdez bilateral vai configurar ou não a deficiência e tal, de tal maneira que o operador ele não pode desconsiderar o decreto para fins de fixar como portador de deficiência aquele que tem surdez unilateral. E aí fixou essa tese em alguns precedentes e agora veio a súmula. Bom, o que eu acho? A súmula ela tem um lado bom que é, digamos assim, sedimentar de vez a orientação do STJ. Agora, eu não nego que foi feita uma interpretação restritiva de decreto, porque trabalhou-se muito com o decreto, dizendo, ó, não se pode desconsiderar um silêncio eloquente do decreto. Aliás, eu não sei nem se seria um silêncio eloquente, a própria exclusão da surdez unilateral, foi uma revogação do decreto anterior, da interpretação jurídica, porque esse decreto ele casa com a lei. Agora, o STJ a gente sabe que trabalha em RESP via de regra, porque tem horas que eles acabam sendo obrigados a entrar em matéria constitucional. Trabalhou com uma interpretação bem restritiva do decreto e meio que afastou interpretações outras, inclusive as que respingam em convenções internacionais e direito constitucional. O ministro Humberto Martins, que relata que um dos últimos precedentes que deu embasamento à súmula, até cita precedente do Supremo, favorável à aplicação do decreto, porém eu analisei o caso e não achei que foi feita uma análise muito profunda. Vamos ver, se a matéria chegar ao Supremo, eu não sei sinceramente qual seria o resultado final, porque já tive a oportunidade de falar isso aqui em informativos, em filmagens anteriores, essas questões de ações afirmativas, política de minoria, é um negócio de certa forma incipiente no Brasil, ele pode ter variações, e então eu não sei se seria um precedente definitivo, mas é óbvio que hoje no concurso público o candidato deve adotar a súmula, seja para a prova objetiva, seja para a prova subjetiva, tendo em conta que é um marco seguro para se ter uma posição na hora da prova. Basicamente é isso. Perfeito. Perfeito também. Eu só queria lembrar para o pessoal ter em mente que essa súmula agora analisada, ela trata de surdez unilateral, mas o STJ tem uma outra para dizer que a visão monocular é sim deficiência para fins de concurso. É a súmula 377, para que o pessoal não confunda, né? Uma coisa é audição, outra coisa é visão. Bem lembrado. É sempre bom, né? Até fica o registro, assim, realmente a perda de uma visão, eu acho que é mais grave do que a da surdez. Eu acredito que cria maiores implicações, fora a questão estritamente jurídica, né? Até para sedimentar. Dá maiores limitações, né, Gabriel? Com certeza. Não, sem dúvida. Então é isso, gente. Encerramos aqui a nossa primeira rodada do Infoimagens em Pauta. Fiquem conosco até a rodada seguinte.